e os bônus do Tesouro e as obrigações que eles compraram. Neste momento, a China detém mais de US$ 1 bilhão do nosso papel. E o que irá acontecer a este papel? Ficará sem valor nenhum de um momento para o outro. Consegue imaginar o que eles vão sentir em relação aos Estados Unidos quando tudo isso em que eles confiaram? Consegue imaginar a rede de supermercados sem um único produto chinês em suas prateleiras? Eu não falo de outros produtos, mas dos produtos chineses. Ficarão sem elas. Ficarão sem os produtos chineses nas prateleiras. E isso está acontecendo neste momento, em frente aos nossos olhos. Agora mesmo, pela primeira vez, desde 1901. Vamos ter que produzir, porque agora a elite global tem o preço onde queria, para que possa nos controlar. Não é uma questão de dinheiro. Isso não é tudo por dinheiro. Fala-se de controle. O nome do jogo é controle. Aqui vai, vocês são provavelmente as primeiras pessoas a ouvir isso. Se bem que eu estive em alguns programas de rádio ainda hoje. Quando este indivíduo me disse tudo isso, ele escreveu mesmo, e eu sei quem ele é. E ele escreveu bem em cima. Está nas minhas mãos. É melhor você se sentar. Sabia que era algo tremendo. E ele afirmou: o Serviço Geológico dos Estados Unidos divulgou um relatório em abril de 2008 que apenas cientistas, e ele sabia, e homens do petróleo sabiam que estava para acontecer. Na verdade, um relatório que não era atualizado desde 1995 fala sobre o petróleo existente nas áreas de 2/3 ocidentais de Dakota do Norte, ainda no ocidente de Dakota do Sul e nas extremidades de Montana. E essa é a maior descoberta nacional de petróleo desde o Alasca e tem o potencial de eliminar todas. Eles sabem disso. Quando deram este relatório, eles sabiam que, a determinada altura, que iriam trair os árabes e que provocaria o conflito que existe hoje no Oriente Médio. A Irmandade Muçulmana é apoiada pela elite global. Eles não poderiam fazer tudo o que têm feito se assim não fosse. Esses conflitos irão se espalhar país por país, de acordo com um plano já pré-estabelecido. Eu falei isso no seu programa de rádio há 4 ou 5 meses antes disso acontecer. Eu disse com todas as letras que haveria um conflito no Oriente Médio. E começou no Egito. Com isso, cortaram o fornecimento de petróleo daquele país, destruíram o valor da moeda dele. Temos que nos livrar desta dívida de alguma forma. Como é que vamos fazer? Simplesmente dizer para eles que o papel deles não tem valor mais nenhum. E escolheram o Egito para fazer isso porque controlam o canal de Suez. É a rota da qual 30% do petróleo americano ou petróleo mundial flutuam. Todos os dias, 30% do petróleo do mundo passa através do canal de Suez. 40% do petróleo do mundo passa através do Estreito de Hormuz. Todo o petróleo, mesmo ali no Oriente Médio. Agora, o que é essa reserva de petróleo americano? Eles disseram: é a maior desde o Alasca. Tem potencial para eliminar toda a dependência americana de petróleo estrangeiro. A Administração de Energia Americana estima em 503 bilhões de barris. E se apenas 10% dessa reserva de petróleo, a $107 o barril, e não será $107, será 200 por barril. Se ela for produzida, temos um recurso no valor de 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Consegue perceber que a $200 por barril podíamos pagar toda a dívida nacional? E isso a partir do nosso próprio solo, se ainda houvesse uma grama, pelo menos, de honestidade em Washington. Fomos traídos pelos nossos representantes, é triste. Bom, isso continua, mas não posso dizer tudo agora. Vamos continuar. Quanto é que lhes custa para tirar tudo isso do solo? Isso é surpreendente, se eles quisessem, mas não vão querer tirar do solo. Porque eles sabem que o barril do petróleo hoje custa $200. O prazo deles é que o dólar esteja morto até o final de 2012. E tudo isso se encaixa perfeitamente com a nova ordem mundial. Isso tudo porque, na verdade, existem 2 tipos de petróleo no mundo. Existe um tipo de petróleo que é pesado e escuro e outro que é doce e claro. E, basicamente, com o petróleo doce e claro, consegue-se tirá-lo do poço, passá-lo por um simples filtro e colocar no motor a gasolina. E é o petróleo mais procurado do mundo e existe em poucos locais. Ele existe na Nigéria,
E nós o temos. Este homem me disse, este campo de petróleo tem petróleo doce, claro. E disse, podemos produzi-lo a $16 o barril. Significa que poderia chegar a bomba de combustível a 60 centavos o litro da gasolina. Vamos continuar. Quanto é que lhes custa para tirar tudo isso do solo? Ah, isso é surpreendente, se eles quisessem, mas não vão querer tirar do solo, porque eles sabem que o barril do petróleo hoje custa $200. O prazo deles é que o dólar esteja morto até o final de 2012, e tudo isso se encaixa perfeitamente com a nova ordem mundial. Isso tudo porque, na verdade, existem dois tipos de petróleo no mundo. Existe um tipo de petróleo que é pesado e escuro e outro que é doce e claro. E, basicamente, com o petróleo doce e claro, consegue-se tirá-lo do poço, passá-lo por um simples filtro e colocar no motor a gasolina. E é o petróleo mais procurado do mundo e existe em poucos locais. Ele existe na Nigéria. E nós o temos. Este homem me disse, este campo de petróleo tem petróleo doce, claro. E disse, podemos produzi-lo a $16 o barril. Significa que poderia chegar a bomba de combustível a 60 centavos o litro da gasolina. Mas mesmo assim iriam lhe cobrar 7, 8 ou 9 dólares, se é que consegue algum até que seja produzido. Porque haverá uma defasagem entre o petróleo do Oriente Médio e o nosso. E quando as pessoas ficarem com fome e não conseguirem mais comprar os seus alimentos, quando seus filhos e bebês chorarem, irão implorar à Reserva Federal por uma nova moeda. Irão suplicar por uma moeda mundial. Registre as minhas palavras. E ela será apoiada no ouro. Você acha que o preço do ouro está caro agora? De acordo com o que a elite global me disse, ainda não vimos nada. Compre ouro hoje, a $1.400 por onça, e espere que chegue onde eles querem, de acordo com o prazo deles. E aí poderá vender entre $3.000 e $4.000 por onça. E com esse valor você compra a nova moeda corrente mundial. E não terá perdido nada do seu poder de compra. Eu não compreendi quando me disseram há anos atrás. Agora eu vejo claramente. Escondida a 300 metros abaixo da superfície das Montanhas Rochosas, está a maior reserva de petróleo do mundo a ser explorada. São mais de 3 bilhões de barris. Em 8 de agosto de 2005, o presidente Bush chegou a dizer isso, mas ninguém deu ouvidos. O quão grande isso é? Ele tem 8 vezes o tamanho do campo de petróleo da Arábia Saudita. Ele tem 18 vezes mais petróleo que o Iraque, 21 vezes mais petróleo do que o Kuwait, 22 vezes mais petróleo que o Irã, 500 vezes mais petróleo que o Iêmen. E mesmo sabendo disso, ainda aumentaram o preço do petróleo. Eles sabem o que está sendo feito no Oriente Médio e sabem o que vai acontecer ao dólar. E mesmo assim, acabaram de anunciar que vão começar a produção por aqui. Tudo de acordo com o plano da nova ordem mundial. Escuta, você pode dizer, espere um pouco, os ecologistas não vão permitir. O Greenpeace e todos os outros não permitiriam. Vão permitir sim, deixa eu te contar uma coisa. Eu me lembro, certo dia eu estava sentado, e vou dar o nome porque ele já morreu alguns anos atrás. Um destes indivíduos que me deu tanta informação ao longo dos anos, eu estava sentado com ele no seu veículo em Broader Bay e disse-lhe, estes ecologistas que estão aqui, nós estamos gastando milhões de dólares para produzir esse oleoduto da Transalasca. Por que os ecologistas nos deixam fazer isso? Ele apenas riu e disse, nós bancamos eles. Eu disse, o quê? Vocês financiam o Sierra Club? Financiam o Greenpeace? Sim. Financiamos também o Partido Democrático. Financiamos o Partido Republicano. Damos milhões a eles. E continuou. Independentemente de quem ganhe, nós continuamos a controlá-los. E este é o pensamento, o padrão de pensamento da elite global. E é exatamente o que estamos vendo acontecer neste momento. Os ecologistas não dirão uma palavra. Eles vão também implorar por petróleo. Vão implorar por uma nova moeda. As empresas de petróleo não terão dificuldade nenhuma em abrir esses novos poços. Eu poderia continuar infinitamente com esse assunto, mas eu tenho que mudá-lo agora. Após ouvir tudo isso, eu disse, eu tenho de contar tudo isso ao povo americano. E agora eu vou enunciar 12 coisas que eu devo fazer.
e fazer imediatamente. Imploro a todas as pessoas que estão assistindo a esse DVD, com base nas informações que recebi nos últimos meses, peço-lhes que façam 13 coisas. Eram 12, mas adicionei uma a mais há 1 ou 2 semanas atrás. E você tem que fazer essas coisas imediatamente. Não precisa se preocupar a ponto de não dormir essa noite. Mas tem que tomar as medidas agora. Você não irá se lamentar se fizer alguma coisa agora. Mas não pode esperar pelo final de 2012. Conhecemos uma senhora em Phoenix, no Arizona, que é uma ativista hispânica muito atuante. Meu filho e minha esposa estão aqui vendo essa gravação e podem confirmar o que aconteceu. Essa ativista hispânica conheceu a Janet Napolitano. Isso na época que Janet Napolitano era governadora do Arizona. Depois disso, ela foi para Washington e hoje é chefe da Segurança Nacional. Janet Napolitano contactou essa senhora e lhe disse: gostaríamos de ter você como uma ligação entre a comunidade hispânica da América e o governo federal. Ela preencheu toda a documentação, ela foi aceita e há vários meses atrás. Ela esteve em Washington, encontrou-se com o presidente e com Janet Napolitano e disse: estou pronta para assumir o meu trabalho. Foi-lhe prometido $170 mil por ano. Nessa altura, Janet Napolitano disse-lhe: eu sei que você é uma cristã muito devota. E a Janet conhece-a bem. E ela conhece bem a Janet. E ela sabe o que Janet realmente é. Sabe tudo sobre as amigas dela, e eu não vou mais longe. Mas ela disse: eu sei que você é uma cristã muito devota,